boa tarde, você que está do outro lado aí. Te convido a meditar no livro de Romanos, aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E o versículo 38 e 39 diz assim também, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está o apóstolo Paulo, escreveu segundo aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, as provas e a certeza do amor de Deus. As provas e a certeza do amor de Deus. Então, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos o quê? Provas a passar. Enquanto estivermos nessa vida humana, nós temos provas, temos adversidades, temos situações adversas que vai vir de encontro a mim e a você. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode me parar e te parar. Pode acontecer o que for. Quando eu e você está firme, quando eu e você está buscando ao Deus Todo-Poderoso, quando eu e você conhecemos a quem nós servimos, tenha certeza. E versículo cumprir assim que está escrito no 38, versículo 38 e 39. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, desculpa, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, meu irmão, pode te parar. Qual é a tua situação neste momento? Como é que você se encontra neste momento? Qual é a adversidade que está te afrontando neste momento? A adversidade, o gigante, está te afrontando neste momento. O gigante está afrontando ali o exército do rei Saul e o seu exército, né? Foi o gigante Golias. Mas só que agora chegou ali um guerreiro, né? Um jovem. Desculpa. Um jovem chamado Davi, que não olhou para o gigante com dificuldade. A diferença do vencedor, a Bíblia diz que nós chama eu e você de vencedores, mais do que vencedores em Cristo. A diferença para o vencedor, para aqueles que não têm pensamento vencedor, sejam derrotados, é como você olha e como você ouve. A Bíblia diz que todos os dias, foi durante 40 dias, todos os dias pela manhã o gigante saía, afrontando o exército de Deus vivo, e dizia: me dê um homem para que peleje comigo, porque se ele pelejar comigo e me vencer, nós seremos vossos servos. Mas se eu o vencer, vocês, soldados do rei Saul, e Saul serão meus servos. Entendeu? A Bíblia diz que aqueles homens temeram de medo, se escondiam, não tinham coragem, porque ele olhava o gigante, olhava a dificuldade como uma barreira superior a Deus. Então, você, meu irmão, que está do outro lado, eu sei que você está passando, quem sabe, a adversidade que todos nós passamos. Jesus falou que em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. Ó. Então Jesus, ele não declara só vitória, que você só vai vencer, não. Porque o vencedor, ele tem que passar pela prova. Um atleta de barreira, ele vem, ele treina por muito tempo e vai agora para a prova. Prova e salto de barreiras, um exemplo.
Não é assim? Ali, se ele não tropeçar e cair naquela barreira, ele vai chegar em primeiro lugar. Se ele estiver à frente do seu competidor, ele vai vencer. Então ele é um vencedor. Assim também, meu irmão, minha irmã, nós somos mais que vencedores. Não é de mãos cruzadas, não é de braços atados. E você tem que, crer em Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas fica firme para sempre. Crê que Ele está no controle, desde os Gênesis, agora Apocalipse. Ele está no controle não só da minha, mas também da tua. Está no controle dos governos mundiais. Que Deus está no controle da tua vida. E isso que está passando aí é para o teu crescimento. Então, para você vencer, para você ser um vencedor, não é de braço cruzado, não. As lutas vão se chegar a você. Para você, como é que você vai olhar? A diferença do vencedor para o derrotado é como ela vê e ouve. Os soldados de Davi, os soldados de Saul, eles viram o gigante e ouviram as afrontas, temeram. Mas a Bíblia diz que agora chegou, né? Davi, aquele menino pequeno, está lá escrito no 16, 17. A Bíblia diz que agora Jessé fala com Davi e diz: Davi, vai levar esses pães e esses queijos lá na guerra, onde estão teus irmãos, e traze para mim uma prova de como eles estão. Deixa esses 10 queijos com o guarda-bagagem, esses pães você dá aos seus irmãos lá. A Bíblia diz que ele foi. Acordou de madrugada, acordou cedo, como um bom obediente. O que Saul não obedeceu, porque é melhor obedecer do que sacrificar, porque Deus deu ordem para ele matar todos os amalequitas, todos os seus inimigos, destruir tudo, bois, animais, crianças, velhos, adultos, tudo. Ele destruiu tudo, mas deixou o que? O rei Agag. E aí ele tomou dos despojos bons animais sem defeito, muitos animais valiosos, valia dinheiro, e disse que tomou para sacrificar o Senhor. Foi por isso que o profeta Samuel falou para ele: Deus não quer sacrifício, e sim obediente, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E Davi foi obediente com seu pai. Pegou, abordou o jumento, saiu de madrugada, chamou os moços, para ir com ele, levou para o seu pai, assim recomendou. E quando assim ele chega lá, deixa lá as coisas com a bagagem com o comandante, com os soldados lá, tomar conta da bagagem. E ele foi para ver onde é que estavam os seus irmãos, os soldados. E a Bíblia diz que agora o gigante começou a afrontar: dá-me um homem para que peleje comigo, porque se eu vencer, vocês serão nossos servos. Se porém eu vencer, vocês serão nossos servos. E a Bíblia diz que Davi o ouviu. Tá vendo aí? A diferença do vencedor para um derrotado é como você ouve, meu irmão. Como é que você tem ouvido? Aqui, capítulo 17, 1 Samuel, o versículo 23. Estão Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara Davi. E Davi o ouviu. Então a diferença do derrotado para o vencedor é como você vê e ouve. Como é que você está vendo ao seu redor a situação? Como é que você está vendo a adversidade ao seu redor? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem escutado? O que é que você tem visto? Isso faz você temer? Isso faz você ficar desesperado? Davi o ouviu, Tá vendo aí? E no versículo 24 diz assim, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. 25. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar o rei o acumulará de grandes riquezas. Bom dia.